Ninguém naquela vila imaginava que a garota mais silenciosa seria a protagonista de um milagre que desafiaria o destino. Antes de continuar, inscreva-se no canal para alcançarmos 500 inscritos. Deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Naquele pedaço de terra esquecido pelo progresso, os sonhos não morriam. Apenas aprendiam a ficar calados. Casas de barro rachadas pelo sol, telhados de palha vencidos pelo tempo e um horizonte sempre igual ensinavam, desde cedo, que ambição era luxo para quem podia errar. Ela tinha 18 anos, mãos marcadas pelo trabalho e um olhar que carregava perguntas que nunca ousava fazer em voz alta. Mas será que nascer pobre significa aceitar um destino pequeno? E será que alguém pode atravessar o mundo inteiro apenas para mudar a vida de quem aprendeu a não esperar nada? A resposta para as duas perguntas é simples e transformadora. Não é o lugar onde você nasce que define sua história, e às vezes o improvável não pede permissão. Ele simplesmente acontece. Ela cuidava do pai doente, administrava dívidas que não eram suas e trocava os próprios sonhos por remédios e mantimentos. À noite, deitada em um quarto simples iluminado por uma lâmpada fraca, imaginava como seria viver sem medo do amanhã. Não queria riqueza, queria escolha. Não desejava luxo, desejava dignidade. O que ela não sabia era que, a poucos quilômetros dali, uma decisão empresarial mudaria o rumo de sua vida para sempre. Um homem acostumado a arranha-céus e salas de reunião pisaria naquela terra seca por razões que nada tinham a ver com amor, mas tudo tinham a ver com destino. E quando dois mundos que nunca deveriam se tocar finalmente se encontram, não é apenas o coração que entra em jogo. É a identidade, o orgulho e a coragem de acreditar que até na vila onde os sonhos parecem não chegar, o impossível pode florescer. Enquanto ela adormecia sob o teto simples de palha, a quilômetros dali outro tipo de silêncio dominava um quarto amplo no último andar de um edifício de vidro. O homem que pisaria naquela terra seca em breve não era apenas um CEO admirado pelo mercado. Era alguém marcado por um rótulo que o perseguia como sombra. O nome dele era Rafael Montenegro. Nas capas de revistas de negócios, Rafael surgia como símbolo de frieza estratégica e crescimento agressivo. Jovem, herdeiro de um conglomerado bilionário, conhecido por decisões implacáveis. O que as manchetes não perdoavam era o boato que corria nos bastidores da elite. O poderoso executivo era impotente. A palavra vinha sempre entre aspas maldosas, carregada de insinuações e risos abafados em jantares luxuosos. A origem do rótulo nunca foi totalmente clara. Um noivado rompido, uma ex-noiva ressentida, um comentário vazado. Em poucos dias, a dúvida virou piada. Em poucas semanas, virou sentença social. Para um homem criado para vencer, aquela suspeita era mais cruel do que qualquer crise financeira. Rafael nunca se defendeu publicamente. Preferiu o silêncio calculado. Trabalhou mais, expandiu a empresa, comprou concorrentes, transformou constrangimento em desempenho. Se não podia controlar os boatos, controlaria o mercado. O império da família cresceu sob sua liderança, mas sua vida pessoal encolheu até caber apenas em compromissos corporativos e eventos protocolares. Relacionamentos se tornaram transações emocionais. Mulheres se aproximavam pelo sobrenome, pelo poder, pelo estilo de vida. Ele percebia nos olhares o mesmo interesse que via em investidores analisando gráficos. Expectativa de retorno. Nenhuma enxergava o homem por trás do cargo. E talvez ele mesmo tivesse esquecido como era ser apenas Rafael. Havia também a pressão dentro de casa. Augusto Montenegro, seu pai, acreditava que fraqueza era uma escolha. Para ele, a empresa era legado, e legado exigia herdeiros. Cada reunião familiar carregava um subtexto incômodo. A continuidade do sobrenome dependia de desempenho não apenas profissional, mas íntimo. Rafael suportava aquilo com a mesma postura impecável que usava em assembleias. Ombros alinhados, voz firme, olhar direto. Por dentro algo estava rachado. Não pela dúvida sobre sua masculinidade, mas pela sensação de estar sempre sendo avaliado, como se sua existência fosse um relatório trimestral. Ele evitava intimidade real, não por incapacidade física, mas por uma barreira invisível construída com decepções e expectativas esmagadoras. A ex-noiva, Helena,
Havia sido a única pessoa a quem se permitiu amar sem cálculos. Quando o relacionamento terminou de forma abrupta, surgiram comentários venenosos nos círculos sociais que ela frequentava. A narrativa espalhada insinuava falhas que iam além do emocional. Rafael nunca confirmou, nunca negou. Apenas se fechou. Naquela semana, a empresa enfrentava uma negociação estratégica envolvendo terras no interior. Um projeto de expansão logística exigia a aquisição de propriedades rurais em uma região pouco valorizada. Os diretores sugeriram enviar representantes. Rafael decidiu ir pessoalmente. Não era comum que ele visitasse locais tão distantes dos grandes centros. A decisão surpreendeu o conselho. Para ele, era uma forma de escapar do ambiente sufocante da cidade por alguns dias, longe dos olhares que mediam sua vida privada como se fosse ativo em bolsa. Na noite anterior à viagem, ficou sozinho no escritório após todos saírem. A cidade brilhava sob seus pés como um tabuleiro de luzes controláveis. Ali, ele era soberano, podia mover cifras, alterar destinos empresariais, demitir, contratar, expandir fronteiras. O que não conseguia mover era o vazio. Sentou-se na cadeira, afrouxou a gravata e passou a mão pelo rosto. Pensou na palavra que o seguia como cicatriz invisível. Impotente. A ironia era quase cruel. No mundo dos negócios, ninguém ousaria usar tal termo para descrevê-lo. Ele era decisivo, estratégico, dominante. Na esfera íntima, bastou um rumor para que sua identidade fosse questionada. Não sentia raiva, sentia cansaço. A viagem ao interior parecia apenas mais uma obrigação corporativa. Um ponto no mapa, uma assinatura necessária. Não imaginava que pisaria em um lugar onde o dinheiro não impressionava tanto quanto a dignidade. Nem que encontraria alguém que não conhecia sua reputação, suas manchetes ou seus boatos. Enquanto o helicóptero sobrevoava a paisagem árida na manhã seguinte, Rafael observava a extensão de terra seca e pequenas casas espalhadas, como se resistissem ao tempo. Ali não havia prédios espelhados, nem tapetes vermelhos, nem sussurros sobre sua vida pessoal. Havia simplicidade. E talvez fosse exatamente isso que o desarmaria. Ao tocar o solo daquela região esquecida, ele não fazia ideia de que seu maior confronto não seria com proprietários resistentes à venda, nem com acionistas impacientes. Seria consigo mesmo. Porque às vezes o homem que parece incapaz de amar apenas nunca foi amado sem condições. E naquela vila onde os sonhos aprendiam a se calar, Rafael Montenegro estava prestes a descobrir que poder não substitui conexão, e que o coração, quando encontra a verdade, responde de maneiras que nem o mais rígido dos executivos consegue prever. O calor do interior não era elegante como o da cidade filtrado por vidros climatizados. Era direto, intenso, quase desafiador. Assim que Rafael Montenegro desceu do helicóptero, o ar seco pareceu arrancá-lo de qualquer zona de conforto que ainda restasse. Seus sapatos italianos tocaram o chão de terra batida, levantando uma poeira fina que manchou levemente a barra da calça escura. Ele percebeu o detalhe, e pela primeira vez em muito tempo não se importou. A equipe que o acompanhava falava sobre planilhas, projeções e prazos. Ele escutava apenas fragmentos. Seus olhos percorriam as casas simples, os muros baixos, as portas abertas. Havia vida ali. Crianças correndo descalças, mulheres conversando à sombra, homens consertando cercas antigas. Não era um cenário estratégico, era humano. O destino principal da visita era uma extensão de terra que pertencia a pequenos proprietários da região. A empresa pretendia comprar áreas vizinhas para instalar um centro logístico. Parte das negociações já estava avançada, mas algumas famílias resistiam. Entre essas propriedades, estava a pequena faixa de terra onde ficava a casa de barro com telhado de palha. A mesma onde ela vivia. O carro que levava Rafael e 2 diretores atolou a poucos metros da entrada da vila. Depois que uma das rodas afundou em um trecho de solo mais solto, o motorista tentou acelerar, piorando a situação. O sol castigava, e o sinal de celular era instável. O helicóptero já havia partido. Vamos precisar de ajuda local, disse um dos diretores, visivelmente desconfortável. Rafael abriu a porta antes que alguém sugerisse esperar. Tirou o paletó, dobrou-o sobre o braço e caminhou pela estrada de terra em direção às casas mais próximas.
A cada passo sentia o olhar curioso dos moradores. Foi quando a viu. Ela estava parada ao lado da casa, encostada na parede de barro rachado pelo tempo. Usava um vestido claro simples, ajustado ao corpo, e mantinha os braços cruzados como se protegesse algo invisível. O vento leve movia alguns fios soltos de seu cabelo. O olhar dela não era submisso nem impressionado. Era atento. Rafael percebeu o contraste imediato. Ele, com camisa branca social levemente aberta no colarinho, mangas dobradas até o antebraço, postura firme. Ela, cercada por simplicidade e silêncio. Dois mundos separados por tudo, menos por aquele instante. O carro atolou na estrada, ele disse, aproximando-se com voz controlada. Precisamos de ajuda para desatolar. Ela o analisou por alguns segundos antes de responder. A terra aqui não gosta de pressa. Quem acelera demais afunda. Falou sem ironia, apenas constatação. A frase ficou suspensa entre os dois. Rafael quase sorriu. Não era comum alguém falar com ele sem medir palavras. Você sempre recebe visitantes assim? Perguntou. Não costumamos receber homens de sapato caro por aqui, retrucou. Mas quando aparecem quase sempre querem levar alguma coisa. A sinceridade atingiu-o de forma inesperada. Não havia acusação exagerada, apenas experiência. Meu nome é Rafael. Ela hesitou um segundo antes de responder. Clara. O nome pareceu encaixar perfeitamente nela. Simples, direto, luminoso. Alguns moradores se aproximaram para ajudar com o carro. Clara caminhou até o local sem pedir permissão. Pegou uma pá encostada em um muro e começou a retirar o excesso de terra ao redor da roda. Rafael observou por um instante. Depois se aproximou e segurou a outra pá oferecida por um dos homens. Os diretores trocaram olhares discretos ao ver o CEO ajoelhado na poeira, sujando as mãos. Rafael não se importou. Havia algo estranhamente libertador naquele gesto. Enquanto trabalhavam lado a lado, Clara falou sem olhar diretamente para ele. Vieram pelas terras, não vieram? Parte do meu trabalho é negociar áreas para a expansão. Respondeu com franqueza. Expansão para quem? A pergunta era simples e carregava um peso que nenhum relatório apresentava. Rafael parou por um momento. Pensou nos gráficos, nos acionistas, nas metas de crescimento. Pensou também na casa de barro atrás dela. Para a empresa, para investidores, para gerar empregos, disse, consciente de como aquilo soava distante. Clara fincou a pá no chão. Empregos longe daqui. Porque quem vem de terra raramente fica. Os olhos dela encontraram os dele dessa vez. Não havia desafio. Havia realidade. Quando o carro finalmente foi liberado, os moradores se dispersaram. O veículo foi movido para uma área mais firme. Um dos diretores se aproximou de Rafael, sussurrando que o proprietário daquela casa estava na lista de resistência à venda. Rafael assentiu, mas não desviou o olhar de Clara. Posso falar com o dono da propriedade? Perguntou. Está deitado lá dentro. Meu pai não pode andar muito. A informação mudou algo no ambiente. Rafael sentiu o peso implícito. Aquela terra não era apenas um ativo. Era sustento. História. Sobrevivência. Eu não sabia. Disse com voz mais baixa. Vocês raramente sabem, respondeu ela sem agressividade. O silêncio entre os dois já não era desconfortável. Era carregado de algo indefinido. Rafael percebeu que Clara não fazia ideia de quem ele era, além de um homem de camisa branca e intenção empresarial. Não conhecia seu sobrenome, sua fortuna, seus escândalos. Ali, ele não era o CEO impotente. Era apenas Rafael. O sol começava a baixar, tingindo o céu com tons alaranjados. Os diretores sugeriram retornar à pousada da cidade vizinha e retomar as negociações no dia seguinte. Rafael concordou, mas antes de entrar no carro, voltou-se para Clara. Eu gostaria de conversar com seu pai amanhã. Com calma. Ela o observou por um instante mais longo do que o habitual. Aqui as coisas não se resolvem com pressa. Ele assentiu. Talvez eu precise aprender isso. Enquanto o carro se afastava lentamente pela estrada de terra, Rafael olhou pelo retrovisor. Clara continuava parada ao lado da casa, braços cruzados, silhueta iluminada pela luz do fim de tarde. Algo havia saído do roteiro planejado para aquela viagem, e ele tinha a sensação de que não era apenas a negociação que estava prestes a mudar de direção. O céu da vila escureceu sem pressa,
tingido por um azul profundo que na cidade quase nunca se via. Rafael tentou se concentrar nos relatórios na pequena pousada onde estava hospedado, mas as palavras embaralhavam diante da imagem persistente de Clara encostada à parede de barro, olhando-o como se enxergasse além do cargo. A conversa com os diretores naquela noite foi objetiva. Ajustes na proposta. Estratégias para convencer proprietários resistentes. Promessas de desenvolvimento. Rafael escutou tudo, respondeu o necessário e dispensou a equipe mais cedo do que o habitual. Disse que queria caminhar para conhecer melhor a região. Ele não mencionou que seus passos já tinham destino. A casa de Clara estava iluminada por uma lâmpada amarelada próxima à porta. O som distante de um rádio antigo escapava por uma janela aberta. Rafael hesitou por alguns segundos antes de bater palmas no portão simples de madeira. Clara apareceu quase imediatamente, como se já esperasse alguém. Voltou para medir a terra à noite? Perguntou cruzando os braços. Voltei para conversar. Sem contrato na mesa. Ela o observou, avaliando a sinceridade no tom. Depois abriu o portão com um gesto curto. Meu pai está dormindo. Se for falar de venda, fale comigo. Sentaram-se em 2 bancos improvisados do lado de fora da casa. O ar estava mais fresco, e o cheiro de terra úmida misturava-se ao perfume discreto dela. Não havia plateia, não havia equipe, não havia sobrenome Montenegro pairando sobre o ambiente. Por que você veio pessoalmente? Clara perguntou, quebrando o silêncio. Homens como você costumam mandar outros no lugar. Rafael apoiou os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão por um instante. Às vezes é mais fácil negociar números do que encarar pessoas. Eu quis lembrar quem está do outro lado. Ela inclinou levemente a cabeça. E lembrou? Estou tentando. Clara não suavizou o olhar. Essa terra é tudo o que temos. Não é investimento. É sobrevivência. Ele assentiu devagar. Eu cresci cercado de coisas que nunca precisei conquistar. Sempre me disseram que eu precisava ser forte, eficiente, melhor do que todos. Nunca me perguntaram o que eu queria manter. Ela percebeu a mudança no tom. Não era discurso empresarial. Havia algo mais cru ali. E o que você quer manter? Perguntou. Rafael demorou a responder. Um pouco de verdade. Nem que seja por algumas horas. A frase pairou entre eles como uma confissão inesperada. Clara descruzou os braços pela primeira vez. Verdade custa caro, disse. Principalmente para quem vive de imagem. Ele soltou um pequeno sorriso. Você não faz ideia. O vento soprou mais forte, levantando poeira leve. Rafael passou a mão pelos cabelos desarmado. As pessoas acham que eu tenho tudo. Dinheiro, poder, controle. Mas existe uma parte da minha vida que virou assunto público. Um boato que nunca consegui apagar. Clara o olhou com curiosidade contida. Que tipo de boato? Ele hesitou. Não estava acostumado a expor fragilidades. Ainda assim, ali, diante daquela jovem que não parecia interessada em seu status, sentiu uma estranha liberdade. Dizem que eu sou incapaz de ser homem como esperam que eu seja. Ela entendeu a insinuação sem que ele precisasse detalhar. E você é? Perguntou sem malícia. Rafael sustentou o olhar dela. Eu não sei mais quem eu sou quando não estou sendo avaliado. A honestidade na resposta não tinha autopiedade. Tinha exaustão. Clara respirou fundo. Aqui ninguém tem tempo para avaliar ninguém. Ou a gente trabalha, ou passa fome. A simplicidade da frase atingiu-o com mais força do que qualquer crítica sofisticada. Você tem medo? Ela perguntou de repente. Ele franziu a testa. De quê? De que o que falam seja verdade. Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos longos demais. Tenho medo de nunca ter sido visto de verdade. Só testado. Clara não desviou os olhos. Talvez você nunca tenha ficado onde não precisava provar nada. Aquela frase atravessou as camadas que ele construiu ao longo dos anos. O rádio lá dentro da casa começou a tocar uma música antiga e suave. O pai dela tossiu levemente no quarto. A noite parecia isolá-los do resto do mundo. Rafael levantou-se inquieto, depois voltou a sentar mais próximo dela. Eu não vim aqui para te pressionar sobre a terra, disse voz mais baixa. Eu vim porque, quando você fala comigo, eu não sou o CEO. Não sou o boato. Clara sentiu o coração acelerar, embora mantivesse a expressão firme. Eu não conheço sua cidade, seus escândalos, suas festas. Eu só conheço o homem que sujou o sapato para tirar um carro da lama. O silêncio que se formou não era constrangedor. Era denso.
O olhar dele percorreu o rosto dela com cuidado, como se estivesse diante de algo raro. Clara percebeu, mas não recuou. Havia uma tensão diferente ali. Não de domínio, mas de reconhecimento. Se eu ficar um pouco mais, você se importa? Ele perguntou. Só se prometer não mentir. Rafael assentiu. A conversa seguiu por horas. Falaram sobre infância, expectativas, perdas. Ele contou sobre a pressão do pai, sobre o noivado desfeito, sobre como aprendeu a transformar dor em desempenho. Ela falou sobre noites em que fingia estar forte para que o pai não percebesse o medo, sobre sonhos que guardava em silêncio para não parecer ingrata. Em determinado momento, a distância entre eles já não existia. O toque aconteceu sem pressa, quase como continuação natural das palavras. Não havia plateia. Não havia julgamento. Naquela noite, as máscaras que ambos usavam diante do mundo caíram. Rafael não estava ali para provar nada. Clara não estava ali para se impressionar. O que aconteceu entre eles não foi impulsivo. Foi consequência de duas solidões que finalmente encontraram abrigo uma na outra. E quando a madrugada envolveu a casa simples em silêncio absoluto, algo dentro de Rafael foi quebrado. Não sua reputação, não sua imagem, mas a muralha que o impedia de sentir sem medo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se perguntou se era suficiente. Ele apenas foi. O amanhecer chegou silencioso demais para quem havia atravessado a madrugada despindo verdades. Clara acordou antes do sol nascer por completo. Por alguns segundos, ficou imóvel, tentando entender se a noite anterior tinha sido real ou apenas um desvio perigoso da rotina dura que sempre conheceu. Rafael ainda dormia ao seu lado, sem a postura rígida do executivo que controlava salas de reunião. Parecia mais jovem, quase vulnerável. A expressão relaxada contrastava com o homem que carregava o peso de um império nas costas. Ela se levantou devagar, vestiu o vestido claro e saiu para o quintal. O céu começava a ganhar tons rosados. O cheiro de café que preparou na cozinha simples parecia ancorá-la na realidade. O que tinha acontecido não fora um erro impulsivo. Não havia arrependimento imediato. Apenas uma inquietação silenciosa. Ela sabia que aquele homem pertencia a um mundo distante demais. Sabia também que a noite não mudava diferenças sociais nem apagava responsabilidades. Quando Rafael saiu da casa, já vestido e novamente alinhado, algo nos olhos dele indicava que também entendia o peso daquele encontro. Eu volto à cidade hoje, disse aproximando-se. Mas preciso resolver algumas coisas antes de falar com seu pai. Clara assentiu. Eu sei que sua vida não é aqui. Ele respirou fundo. Não sei onde minha vida é de verdade. O comentário não tinha promessa. Tinha honestidade. Antes de partir, ele segurou o rosto dela entre as mãos por um segundo mais longo do que o necessário. Eu não vou fingir que isso não aconteceu. Clara sustentou o olhar. Só não transforme em segredo. Rafael prometeu entrar em contato. Deixou um número anotado em um papel simples. Depois entrou no carro que o aguardava e desapareceu pela estrada de terra. Os dias seguintes voltaram ao ritmo conhecido da vila. Trabalho, cuidados com o pai, negociações ainda pendentes sobre a terra. Rafael enviou uma mensagem 2 dias depois, dizendo que resolveria questões na empresa e retornaria em breve. Então, o silêncio começou. Primeiro foram apenas 3 dias sem resposta. Depois 1 semana. Clara tentou ligar, mas a chamada não completava. Talvez sinal fraco, talvez compromissos demais, talvez arrependimento. Ela não queria se tornar a garota que acreditou em promessas de um homem rico. Tentou convencer a si mesma de que o encontro fora um capítulo isolado, algo que deveria guardar como memória, e não expectativa. Foi quando o enjoo começou. No início, atribuiu ao calor, depois ao cansaço. Mas as tonturas ficaram mais frequentes. O atraso veio acompanhado de uma sensação que ela conhecia apenas pelas histórias de outras mulheres da vila. Clara caminhou até o pequeno posto de saúde da região em uma manhã abafada. O prédio era simples, paredes claras descascando nas bordas. A enfermeira, acostumada a reconhecer sinais antes mesmo dos exames, lançou um olhar compreensivo. O teste confirmou o que ela temia, e ao mesmo tempo, não conseguia rejeitar. Grávida. Clara saiu do posto com o papel dobrado nas mãos. Sentou-se embaixo de uma árvore seca, tentando organizar os pensamentos. A imagem de Rafael voltou com força.
O toque, as palavras, a promessa de não transformar aquilo em segredo. Ela ainda não sabia a dimensão completa do que carregava. Alguns dias depois, orientada a fazer um ultrassom em uma clínica da cidade vizinha, enfrentou a viagem de ônibus com o coração acelerado. O consultório tinha cheiro de desinfetante e ar-condicionado forte demais para quem vinha do calor constante da vila. Deitou-se na maca estreita, olhando para o teto enquanto o médico espalhava o gel frio sobre seu ventre. O silêncio no consultório mudou quando a tela começou a exibir imagens. O médico franziu levemente a testa, ajustou o equipamento, aproximou o rosto do monitor. "Você veio sozinha?" Perguntou sem desviar os olhos da tela. Clara sentiu o estômago revirar. "Vim." Ele respirou fundo antes de falar. "São 3. O mundo pareceu parar por um instante. 3? Repetiu, quase sem voz. "Trigêmeos." 3 batimentos cardíacos distintos. O som começou a preencher a sala. Um ritmo acelerado, depois outro, depois mais um. 3 pulsações pequenas e insistentes. Clara sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Não era apenas medo, era magnitude. 3 vidas. 3 destinos ligados ao dela. E ao dele. A palavra que perseguiu Rafael por tanto tempo surgiu em sua mente com força quase irônica. Impotente. O eco daquele rótulo agora soava absurdo diante do que ela via na tela. Ela saiu da clínica com o exame nas mãos e um peso novo no peito. Não era só a gravidez. Era a dimensão da responsabilidade. Como sustentaria 3 crianças? Como explicaria a vila? Como enfrentaria o pai, já frágil? Tentou ligar novamente para Rafael naquela noite. A ligação caiu na caixa postal. Enviou uma mensagem curta. "Precisamos conversar." Nenhuma resposta. Na cidade grande, uma crise corporativa explodia nos noticiários. O nome Montenegro aparecia associado a uma investigação interna e a disputas acionárias. Rafael estava cercado por advogados e conselheiros, distante do sinal instável da vila. Clara, sentada na cama simples, apoiou a mão sobre o ventre ainda discreto. 3 batimentos. Não era apenas consequência de uma noite. Era um vínculo impossível de ignorar. O destino tinha escolhido um caminho que nenhum dos dois planejou. E agora, enquanto o mundo de Rafael começava a tremer por razões que ele ainda não compreendia, Clara carregava dentro de si a prova viva de que aquela noite não tinha sido apenas sobre vulnerabilidade. Tinha sido sobre vida. Na cidade grande, o céu não mudava de cor com delicadeza. Era engolido por prédios e manchetes. Enquanto Clara segurava o exame contra o peito, Rafael estava sentado à cabeceira de uma mesa de vidro, cercado por advogados, conselheiros e pelo olhar rígido do próprio pai. A crise que explodia nos noticiários não era pequena. Um vazamento interno expunha divergências estratégicas dentro do grupo Montenegro. Acionistas questionavam decisões recentes. Um fundo estrangeiro ameaçava retirar investimentos. E como se não bastasse, rumores pessoais voltavam a circular em colunas sociais, misturando negócios com insinuações sobre sua vida íntima. Rafael mantinha a postura impecável, mas por dentro sentia o chão se mover. "Você precisa demonstrar estabilidade", disse Augusto Montenegro, com a voz firme de quem nunca admitiu fraqueza. "O mercado odeia incerteza. E a família também." A palavra família veio carregada de subtexto. "Estou lidando com a situação", respondeu Rafael controlado. "Lidando não é suficiente. Precisamos de uma imagem sólida. Talvez seja a hora de reconsiderar alianças pessoais." Rafael entendeu o que o pai insinuava. Um novo noivado estratégico. Uma união que transmitisse segurança ao mercado. Uma esposa adequada. Uma vitrine. O nome de Helena voltou à pauta, mesmo depois de tudo. A ex-noiva surgia agora como opção conveniente, alguém de família influente, capaz de neutralizar especulações. Para Augusto, reputação era ativo. Rafael sentiu o maxilar tensionar. "Eu não vou usar ninguém como contrato social", disse com firmeza. Augusto inclinou-se levemente para a frente. "Você já está sendo usado pelos seus próprios escândalos." A reunião seguiu com números, projeções e estratégias jurídicas. Rafael respondia no automático. Em sua mente, outra imagem insistia em aparecer. Clara sentada sob o céu da vila, dizendo que verdade custava caro. Ele ainda não havia visto a mensagem dela. O telefone pessoal estava desligado desde o início da crise.
A equipe de comunicação filtrava chamadas, e o número anotado em um papel simples permanecia esquecido dentro da carteira, dobrado entre cartões corporativos. Enquanto isso, Clara enfrentava outra batalha. A notícia da gravidez ainda não tinha sido revelada ao pai. Ela precisava escolher o momento certo. O corpo começava a dar sinais sutis, e o medo de julgamento crescia como sombra. Na cidade, Rafael foi surpreendido por uma convocação extraordinária do conselho. Um grupo minoritário de acionistas sugeria afastamento temporário da presidência até que a crise fosse controlada. Não era apenas pressão externa, era uma disputa interna por poder. Sentado diante de homens que o aplaudiram por anos, Rafael ouviu questionamentos sobre sua capacidade de liderança em tempos de instabilidade. As palavras eram técnicas, mas carregavam desconfiança. A empresa não pode correr riscos reputacionais adicionais, disse um conselheiro mais velho. Precisamos blindar a marca. Rafael percebeu que para muitos ali, ele havia deixado de ser solução e se tornado variável incômoda. Ao sair da reunião, entrou sozinho em seu escritório e trancou a porta. A cidade se espalhava pela janela como um organismo vivo e indiferente. Ele afrouxou a gravata, passou a mão pelo rosto e sentiu o peso acumulado de anos tentando provar algo que nem sabia mais definir. Pegou o celular corporativo. Centenas de mensagens, notificações, alertas. Instintivamente abriu a carteira para pegar o telefone pessoal. O papel dobrado caiu sobre a mesa. O nome escrito à mão parecia deslocado naquele ambiente de mármore e vidro. Clara. Ele ligou o aparelho depois de dias desligado. Assim que conectou à rede, as notificações começaram a surgir. Entre elas, uma mensagem curta. Precisamos conversar. O horário indicava dias atrás. O estômago de Rafael apertou de forma inesperada. Tentou ligar imediatamente, mas a chamada não completou. Sinal fraco. Tentou novamente. Nada. Naquele instante percebeu que havia algo fora do controle que não se resolvia com assessoria jurídica. Enquanto a guerra silenciosa avançava nas salas de reunião, outra decisão amadurecia dentro dele. Pela primeira vez, questionou se estava lutando pelo que realmente importava ou apenas defendendo uma estrutura que nunca lhe pertenceu de verdade. Augusto entrou no escritório sem bater. O conselho votará amanhã. Se quiser manter sua posição, precisa mostrar força. Rafael encarou o pai. Força não é fingir que está tudo sob controle. No nosso mundo, é exatamente isso. A frase ficou suspensa no ar como sentença. Naquela noite, Rafael não voltou para casa. Permaneceu no escritório até tarde, analisando relatórios e também memórias. A noite na vila não parecia distante apenas geograficamente. Parecia parte de outra vida. Ele fechou os olhos por um momento e ouviu mentalmente a pergunta de Clara. Você tem medo? Sim, tinha. Medo de perder o império. Medo de confirmar expectativas negativas. Medo de não ser suficiente. Mas um medo novo surgia. Mais urgente. O medo de ter deixado algo verdadeiro escapar enquanto tentava salvar aparências. No interior, Clara apoiava as mãos sobre o ventre ainda discreto, sentindo que 3 vidas cresciam dentro dela sem saber da tempestade que cercava o pai delas. Na cidade, Rafael encarava uma votação que poderia redefinir seu lugar no topo. 2 batalhas diferentes, conectadas por uma única noite que nenhum dos dois conseguia apagar. E a maior delas ainda estava por vir. A votação do conselho aconteceu sob um silêncio tenso, quase cirúrgico. Rafael entrou na sala sabendo que parte daqueles homens já havia decidido seu destino antes mesmo de ouvir seus argumentos. Augusto Montenegro mantinha a postura firme, mas os olhos revelavam cálculo, não preocupação. Os votos foram divididos. Não houve afastamento imediato, mas a permanência de Rafael na presidência ficou condicionada a uma auditoria interna completa, inclusive sobre decisões pessoais que pudessem afetar a imagem do grupo. A empresa não estava apenas analisando números, estava examinando o próprio líder. Ao sair da reunião, Rafael recebeu uma ligação inesperada do diretor médico da holding, responsável pelos planos de saúde executivos da família. A voz do homem era cautelosa. Senhor Rafael, surgiu um documento antigo que precisa da sua atenção. Está relacionado a exames realizados há 2 anos. 2 anos. O período coincidiu com o fim do noivado com Helena. Rafael sentiu o coração acelerar de forma estranha.
Que tipo de documento? Um relatório complementar que não foi incluído no parecer final que chegou até o senhor. O encontro foi marcado no mesmo dia, em uma sala reservada da clínica Premium que atendia a elite empresarial. O médico colocou uma pasta sobre a mesa, abriu lentamente e girou o documento na direção de Rafael. Seus exames nunca indicaram infertilidade ou qualquer incapacidade física, explicou. Pelo contrário, os resultados eram normais. Rafael sentiu o ar rarear. O parecer que recebi dizia que havia uma disfunção. O parecer foi redigido com base em informações fornecidas por terceiros e em um relatório psicológico que sugeria bloqueio emocional. Mas a parte clínica nunca confirmou isso. Terceiros. A palavra ficou martelando. Quem teve acesso a esses exames? Perguntou voz baixa. O médico hesitou. Sua então noiva solicitou cópias. Ela alegou precisar entender o quadro completo para acompanhá-lo. Helena. As peças começaram a se encaixar com brutal clareza. O término repentino. Os comentários espalhados em círculos sociais. A narrativa cuidadosamente construída de que Rafael era incapaz como homem. A conveniência que aquilo representava para alianças futuras. Não havia diagnóstico. Havia manipulação. Rafael saiu da clínica com o documento nas mãos e uma mistura de raiva e libertação queimando no peito. Não era apenas sobre honra ferida. Era sobre identidade roubada. Dirigiu até o apartamento de Helena sem avisar. O porteiro tentou anunciar sua chegada, mas ele subiu antes da formalidade. Ela abriu a porta surpresa, vestindo elegância calculada. Rafael, não esperava você. Ele entrou sem rodeios. Por que fez isso? Helena manteve a expressão neutra por alguns segundos. Do que está falando? Ele colocou o exame sobre a mesa de vidro. Nunca houve incapacidade física. Você sabia. O silêncio que se instalou foi revelador. Helena caminhou até a janela antes de responder. Você estava distante, frio. Casar com você era como assinar contrato com uma empresa, não com um homem. Eu precisava sair daquela história sem parecer a vilã. Então me transformou no problema. Ela virou-se, finalmente deixando a máscara escorregar. Você já era o problema. Sempre mais casado com o império do que com qualquer pessoa. A verdade dela tinha sua própria dose de dor, mas não justificava a sabotagem. Rafael sentiu algo se romper dentro de si. Não a autoconfiança, mas a última amarra que o prendia à narrativa imposta. Sem dizer mais nada, saiu. No carro, o telefone vibrou. Uma nova mensagem de Clara, enviada horas antes. Preciso muito falar com você. Dessa vez a ligação completou. Clara. A voz dele saiu mais urgente do que pretendia. Do outro lado, um breve silêncio seguido de respiração contida. Você sumiu. Eu sei. A empresa. Houve uma crise. Mas eu estou aqui agora. O que aconteceu? Ela demorou alguns segundos. Eu fui ao médico. O coração dele disparou. E? A resposta veio firme apesar do nervosismo. São 3. Ele fechou os olhos. 3? Trigêmeos. O mundo pareceu girar de maneira diferente. Não havia dúvida. Não havia exame manipulado. Não havia rótulo. Havia vida. 3 batimentos que desmentiam anos de insinuações. Rafael apoiou a testa no volante. Você tem certeza? Eu ouvi. 3 corações. O silêncio que se seguiu não era de choque vazio. Era de compreensão profunda. A palavra que o perseguiu por tanto tempo perdeu força naquele instante. Ele não precisava mais provar nada a conselheiros, à imprensa ou ao próprio pai. Eu vou para aí, disse sem hesitar. Rafael, eu não vou deixar você passar por isso sozinha. Do outro lado da linha, Clara sentiu algo diferente na voz dele. Não era apenas responsabilidade. Era decisão. Na cidade, Augusto recebia relatórios sobre a auditoria. Helena lia mensagens de colunistas que ainda especulavam sobre alianças estratégicas. Na vila, Clara segurava o telefone com a mão tremendo levemente, enquanto a outra repousava sobre o ventre. Quando a verdade finalmente veio à luz, não trouxe apenas alívio. Trouxe escolha. E Rafael estava pronto para fazer a primeira que realmente importava. Rafael não avisou ao pai. Não convocou assessores. Não preparou discurso para o conselho. Apenas embarcou no primeiro voo disponível e, da capital mais próxima, seguiu de carro pela estrada longa que levava à vila. Durante o trajeto, ignorou chamadas insistentes da empresa. A auditoria seguia em curso,
Investidores pressionavam por posicionamentos públicos e Augusto deixava mensagens objetivas exigindo presença em reuniões estratégicas. Pela primeira vez, Rafael escolheu não atender. O carro levantava poeira à medida que se aproximava das casas simples que ele já reconhecia. O coração batia descompassado, mas não por medo de escândalo. Era algo mais íntimo. Ele não voltava como executivo. Voltava como homem que precisava assumir o que ajudou a criar. Clara estava sentada sob a mesma árvore onde dias antes tentara organizar os pensamentos depois do exame. A mão repousava instintivamente sobre o ventre ainda discreto. Quando viu o carro se aproximar, levantou-se devagar. Rafael saiu sem pressa, como se cada passo precisasse ser consciente. Por alguns segundos apenas se olharam. Não havia plateia, nem testemunhas além do vento seco que atravessava a vila. Eu vim. Ele disse simples. Eu não tinha certeza se viria. Respondeu Clara, mantendo a postura firme. Ele parou a poucos passos dela. Eu demorei para entender o que realmente importa. Clara cruzou os braços, não em defesa, mas em cautela. Você entende que não é só sobre você agora? Rafael assentiu. Eu sei. São 3 vidas. E você? O modo como ele incluiu o nome dela na equação fez algo vacilar dentro dela. Ainda assim, Clara não suavizou. Aqui as coisas são diferentes da sua cidade. Não existe equipe para apagar erro, nem advogado para reorganizar imagem. Existe consequência. Eu não estou aqui para apagar nada, respondeu ele. Estou aqui para assumir. Ela o analisou com atenção. O terno estava menos impecável, a expressão menos controlada. Havia algo mais verdadeiro ali. Seu pai sabe? Perguntou. Não. E talvez seja a primeira vez que faço algo sem pedir permissão a ele. Clara respirou fundo. Eu não quero ser escondida, nem meus filhos. A palavra filhos soou concreta, poderosa. Eles nunca serão segredo, afirmou Rafael sem hesitação. O pai de Clara apareceu à porta da casa, apoiado em uma bengala improvisada. O olhar cansado percorreu o cenário e pousou em Rafael. Então é você, disse voz rouca. Rafael se aproximou com respeito. Sou. O homem observou a postura dele por alguns segundos. Minha filha não é terreno para negociação. Eu sei. E não estou aqui por causa da terra. O silêncio entre os 3 carregava peso e avaliação. Rafael não falou sobre investimentos, contratos ou desenvolvimento. Falou sobre responsabilidade, sobre estar presente, sobre não fugir. O pai de Clara escutou sem interromper. No fim, apenas assentiu levemente. Palavra é fácil. Permanência é difícil. Eu fico, respondeu Rafael. A notícia de que o CEO retornara à vila espalhou-se rapidamente. Olhares curiosos surgiam nas janelas, alguns desconfiados, outros apenas intrigados. Na cidade, Augusto recebeu a informação por meio de um diretor que monitorava deslocamentos corporativos. Ele foi para aquela região? Perguntou irritado. No meio da auditoria? Para Augusto aquilo era imprudência. Para o mercado poderia soar como instabilidade. Para Rafael era prioridade. Nos dias seguintes, ele permaneceu na vila. Ajudou a consertar cercas. Conversou com moradores sem intermediários. Visitou o pequeno posto de saúde para entender as condições do pré-natal de Clara. Não anunciou projetos. Não fez promessas grandiosas. Clara observava cada gesto com atenção. Não se deixava levar por palavras bonitas. Queria consistência. Numa tarde, enquanto caminhavam pela estrada de terra, ela parou. Você entende que minha vida não gira em torno do seu sobrenome? Eu não quero que gire, respondeu ele. Quero construir algo que não dependa dele. Ela o encarou. E a empresa? Rafael pensou por um momento. Se eu precisar escolher entre manter um império que me molda ou construir uma família que me transforma, eu já sei a resposta. Clara sentiu o impacto da frase, mas ainda havia medo. Não faça promessa por impulso. Não é impulso. É clareza. Naquela noite sentaram-se novamente diante da casa simples, como na primeira conversa longa que tiveram. Só que agora não havia máscaras a cair. Havia decisão. Rafael pegou a mão dela e a colocou sobre o próprio peito. Eu passei anos tentando provar força. Agora eu quero aprender a ser presente. Clara deixou que os dedos entrelaçassem os dele. O retorno dele à vila não mudou apenas o rumo da negociação das terras. Mudou a forma como era visto. E como se via. Na cidade, a auditoria avançava.
Augusto preparava estratégias para conter danos. Helena assistia de longe, percebendo que a narrativa que construiu começava a ruir. Na vila, 3 corações continuavam a bater, silenciosos e insistentes. E Rafael, pela primeira vez, estava exatamente onde precisava estar. A auditoria terminou 2 semanas depois do retorno de Rafael à vila. O relatório não encontrou irregularidades financeiras graves, mas expôs uma disputa interna de poder que vinha sendo alimentada há anos, inclusive por Augusto, que manipulava alianças para manter controle indireto sobre cada decisão do filho. Rafael voltou à cidade apenas para a reunião final do conselho. Entrou na sala com a serenidade de quem já havia tomado uma decisão antes mesmo de ouvir qualquer veredito. O grupo precisa de estabilidade, declarou um dos conselheiros, e o mercado exige previsibilidade. Rafael apoiou as mãos sobre a mesa. Estabilidade não é manter estruturas que sufocam o crescimento humano. É construir algo que sobreviva além do medo. Os olhares se cruzaram. Augusto percebeu que o filho não falava apenas como executivo. Estou abrindo mão da presidência, anunciou Rafael. O silêncio foi imediato. Você não pode simplesmente abandonar o que levou anos para consolidar, retrucou o pai. Eu não estou abandonando. Estou transformando. Permanecerei como acionista majoritário, mas a gestão operacional ficará com alguém escolhido pelo conselho. Meu foco será outro. Qual? Augusto perguntou com desconfiança. Investimento social estruturado. Infraestrutura real. Comunidades que nunca entraram nas nossas planilhas. Alguns conselheiros trocaram olhares céticos. Outros enxergaram oportunidade de marketing. Rafael não estava interessado na narrativa que criariam sobre sua decisão. Ele já sabia o motivo. Na semana seguinte, anunciou a criação de uma divisão independente dentro do grupo, voltada para desenvolvimento regional sustentável. O primeiro projeto seria na região da Vila de Clara, não para comprar terras à força, mas para implantar escola técnica, posto de saúde ampliado e incentivo agrícola com participação dos moradores. Quando a notícia chegou à vila, não veio acompanhada de fotógrafos. Rafael apareceu pessoalmente para explicar o plano. Reuniu os moradores sob a sombra de uma estrutura improvisada e falou sem teleprompter. Ninguém será obrigado a vender nada. Quem quiser permanecer, permanecerá. Quem quiser parceria, terá. O desenvolvimento não pode expulsar quem construiu esse lugar. O pai de Clara observava em silêncio, atento à coerência entre palavra e ação. As obras começaram meses depois, respeitando acordos coletivos. Jovens da região passaram a receber bolsas de estudo. Pequenos produtores tiveram acesso à tecnologia e crédito justo. O posto de saúde ganhou equipamentos novos, garantindo acompanhamento adequado à gravidez de Clara. A barriga crescia visivelmente agora. 3 vidas se anunciavam com movimentos fortes, quase impacientes. Rafael acompanhava cada consulta sempre que possível. Quando não estava presente fisicamente, ligava, perguntava, escutava. Augusto tentou pressioná-lo a reconsiderar a decisão. Falou de tradição, de legado, de continuidade do sobrenome. Rafael respondeu com calma. Legado não é prédio com meu nome na fachada. É o que meus filhos herdarão como exemplo. A palavra filhos, dita com convicção, parecia finalmente ocupar o espaço que durante anos fora preenchido por dúvida. Helena, ao perceber que a história pública começava a se reconfigurar, tentou contato. Rafael não respondeu. Não havia raiva. Apenas ausência de interesse em reviver o que não o representava mais. Na noite em que Clara entrou em trabalho de parto, uma tempestade inesperada caiu sobre a região. A energia oscilava. O vento batia forte contra as janelas do pequeno hospital recém-reformado. Rafael segurava a mão dela com firmeza. Você está comigo? Clara perguntou entre contrações. Estou. Respondeu sem hesitar. As horas pareceram longas, intensas, quase suspensas no tempo. Então, o primeiro choro preencheu o quarto. Logo depois, outro. E mais um. 3 vozes pequenas romperam qualquer sombra que ainda existisse. Rafael sentiu as lágrimas escorrerem sem constrangimento. O médico aproximou-se com um sorriso cansado. São fortes. Clara, exausta, sorriu. Quando Rafael segurou o primeiro dos filhos nos braços, algo dentro dele se reorganizou completamente. Não havia dúvida. Não havia rótulo. Não havia passado manipulando identidade.
Havia presença. Dias depois, sentado na varanda da casa de barro que ainda permanecia de pé, agora ao lado de uma pequena construção nova destinada à ampliação da família, Rafael observava Clara embalar um dos bebês enquanto os outros dois dormiam próximos. A vila já não era apenas cenário, tornara-se escolha. Ele pensou no império que deixara parcialmente para trás e percebeu que nunca estivera realmente em risco. O que esteve em risco foi sua capacidade de viver sem máscara. "O que você está pensando?" Clara perguntou, percebendo o olhar distante. "Que passei anos tentando provar força ao mundo e descobri que ela sempre esteve em assumir quem eu sou." Clara sorriu, cansada e luminosa. "E quem você é?" Rafael olhou para os 3 pequenos milagres à sua frente. Um homem que aprendeu que herança não é poder acumulado, é amor investido. O vento passou suave pela vila, agora diferente, mas ainda fiel às suas raízes. 3 batimentos haviam mudado o destino de 2 mundos. E dessa vez, ninguém precisava provar nada. Às vezes a vida nos leva por caminhos que não estavam nos nossos planos, nos confronta com rótulos que não escolhemos e nos coloca diante de perdas, medos e julgamentos. Mas é justamente quando decidimos assumir nossas verdades, amar com coragem e agir com responsabilidade que descobrimos que o verdadeiro poder não está no que o mundo diz sobre nós, e sim na capacidade de transformar dor em propósito, orgulho em humildade e destino em escolha. E se essa história tocou seu coração e fez você acreditar que recomeços são possíveis, inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias que lembram que amor, superação e coragem podem mudar qualquer destino. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo, porque cada novo inscrito faz parte dessa família que cresce junto, assim como 3 pequenos milagres que começaram com uma única decisão de amar.